Olá pessoal, sou o professor Leandro Poloni. Nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês como iniciar seu estudo, seus trabalhos com o Tinkercad, simulador de circuitos online da Autodesk. Tá? No Tinkercad, após você criar a sua continha, você vai ter a opção de criar projetos tridimensionais, criar circuitos, criar blocos de código e lições aí de aulas, tá? Que os professores podem elaborar para vocês. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a área de circuitos eletroeletrônicos. Tá? Uma outra opção é você montar seus projetos e ir criando circuitos aqui dentro para separar as atividades. Eu vou trabalhar nesse exemplo aqui com um circuito. Basta você clicar em Circuits, vem na opção Novo Circuito. Tá? Você vai colecionando suas criações. Esse software, essa ferramenta trabalha totalmente online, então eu vou criar um circuito novo. Vai preparando aqui o ambiente. Tá? Assim que ele cria o circuito, nós vamos ter uma área em branco para fazer o projeto. Aqui do lado direito nós temos os componentes que nós podemos utilizar. E aqui em cima está o nome. Tá? Então, eu vou alterar esse nome aqui, vou chamar de Protoboard. É o que eu quero mostrar para vocês, como utilizar a Protoboard de forma eletrônica. Tá? Então, aqui do lado direito, eu vou procurar uma placa de ensaio pequena, como eles chamam aqui. Tá? Ó, nós temos uma série de componentes, vou pegar uma placa do tipo Protoboard. Vou colocar aqui no meu circuito. Tá? Aí. Essa daqui ela é um pouquinho menor do que a que a gente costuma encontrar no laboratório, porém funciona da mesma maneira. Aqui onde eu tenho o sinal de menos, significa que todos esses pontos estão em curto-circuito. Tanto é que quando eu coloco o mouse sobre um dos pontos, ele destaca os demais que fazem curto-circuito com ele. A mesma coisa aqui na parte positiva. Ó. Então toda essa linha é curto-circuitada. Aqui embaixo nós também temos uma linha curto-circuitada e uma última linha curto-circuitada. No meio da placa, a ligação é diferente. Nós temos curto-circuitos verticais. Ó. Cada pontinho que eu marco, ele mostra quem está curto-circuitado com ele. Nós temos 5 ligações verticais aqui ó, em curto, em cada metade. Tá? Então, fazendo aqui linhas e colunas. A Protoboard é uma plaquinha, né, uma placa de prototipagem, para que a gente consiga fazer montagem de circuitos eletrônicos sem precisar de solda ou outros tipos de conexão. O Tinkercad ele simula exatamente esse ambiente real, aqui num formato bidimensional, para que a gente possa entender como montar circuitos aí da melhor forma. Então, nesse exemplo, eu vou demonstrar como a gente faz a ligação, por exemplo, de um ensaio do acionamento de um LED. Tá? Então, para a gente fazer o acionamento de um LED, a gente vai precisar, evidentemente, de um LED. Vou colocar um LED aqui. Tá? Vou precisar de uma resistência para limitar a corrente elétrica que passa por ele. E vou precisar de uma bateria elétrica. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma bateria de 9 volts. Então, vou colocar ela aqui. Bom, como é que eu ligo tudo isso? Se você colocar o mouse sobre o terminal do LED, está escrito aqui catódica. Bom, essa aqui é uma tradução um pouquinho infeliz. Esse aqui é o catodo do LED. Aqui do lado direito, o anodo é o terminal positivo por onde deve entrar a corrente elétrica. Então eu vou posicionar o meu LED aqui no circuito. Ó. Eu vou colocar ele de forma que ele esteja dividindo aí duas colunas, né? Então ele está ligado o catodo nessa coluna, o anodo nessa outra coluna. Então vamos agora para a ligação da resistência. Ó, ao clicar no resistor, ele mostra uma tabelinha aqui, onde me dá as características dele. A característica aqui é o valor da resistência dele. Nós vamos substituir esse valor de resistência por um valor mais baixo, aí, mais próximo aí do que a gente costuma utilizar. Eu vou colocar aqui 470 ohms. Tá?
ele já mudou de cor. Ao arrastar ele, clicar e arrastar, né, você segura o mouse, se eu apertar o botão R, eu consigo rotacionar ele. E eu vou posicionar ele aqui na protoboard, ó, ligado entre o anodo, lembra o anodo do LED, ó, o anodo, e um terminal. E o outro terminal está aqui. Agora nós vamos colocar a bateria no circuito. Eu vou posicionar ela um pouquinho mais para cima. Para a gente fazer ligações com fios, que seriam os jumpers, basta eu clicar na ponta de um terminal, ó, aqui o terminal negativo, e arrastar, ele vai criar um fio para mim. Ó. Liguei na ligação negativa aqui. Se eu quiser trocar a cor do fio, basta eu vir aqui, cor preta, padrão negativo. Agora eu vou fazer a ligação positiva. Ó. Liguei aqui na outra linha. Tá aqui, escolher fio vermelho. Tá? Na eletrônica, cor vermelha representa normalmente o polo positivo, cor preta o polo negativo da fonte de alimentação. Tá? É uma boa prática. E agora eu vou concluir a ligação do meu circuito. O resistor, eu vou ligar um fiozinho, vou puxar um fiozinho para o polo positivo. Ó, clica e arrasta. Tá? Ó, coloquei aqui um fiozinho verde. E aqui o polo negativo, o terminal catodo do meu circuito. Ó, qualquer ponto aqui serve, então eu vou pegar o último aqui para demonstrar. Ó, eu vou arrastar até o terminal negativo. Tá? Ó, então fiz a minha ligação. Polo positivo passa pelo, os 9 volts passa pelo resistor, entra no anodo, a corrente elétrica sai do catodo e vai até o negativo da bateria. Ó. Fechei um circuito. Bom? Feita a montagem, a gente pode iniciar a nossa simulação, bastando clicar aqui em iniciar simulação. Tá, ó, no nosso caso aqui, é possível ver que o LED acendeu com sucesso. Se nós quisermos monitorar a tensão e a corrente elétrica no circuito, nós precisaremos aí de um multímetro, ou pelo menos, no caso aí, 2 multímetros, um ligado como voltímetro e outro ligado como amperímetro. Então eu vou parar a simulação e vou fazer essas ligações. Ó. Vou arrastar aqui o meu multímetro. Tá? Você pode digitar aqui ou simplesmente procurar na lista de componentes. Eu estou aqui na lista de componentes básicos. Nós temos outras opções. Vou arrastar um e vou arrastar mais um aqui, ó, para a gente ver. Tá? E vamos supor que eu quero, nesse exemplo aqui, eu quero monitorar a tensão da minha bateria. Tá? Ou, por exemplo, eu vou monitorar qual é a tensão no resistor. Tá? E qual é a corrente total do circuito. Então, para medir tensão, basta lhe fazer ligação em paralelo. Ó. Então, vou pegar o terminal positivo, vou arrastar aqui, ó, num lado do resistor, e o terminal negativo no... Opa, não queria arrastar, não quero fazer uma ligação. Então, aqui é o negativo, arrasto aqui do outro lado. Pronto, né? Já está... A ligação está feita corretamente. Se você preferir mudar a cor dos fios, fique à vontade. Né? Vou colocar aqui um fio azul. Opa. E um outro fio azul. Tá? Um fio roxo aqui. Pronto, para diferenciar. E agora, para medir corrente elétrica a gente mede em série com o circuito. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou... A corrente elétrica ela entra no polo positivo e sai aqui no negativo. Eu vou trocar a função do meu dispositivo. Estava medindo tensão, eu vou mudar ele para amperagem, ó, corrente elétrica. Vou pegar a minha ligação positiva aqui, vamos ver se eu consigo deslocar. Ó. Vou ligar aqui. Tá? Fiz a ligação e agora, no lado negativo, eu vou ligar aqui o polo positivo, tá? Opa, não ligou, agora sim, agora ligou. Então, o que vai acontecer? A corrente sai da bateria, passa pelo meu instrumento, volta aqui para o polo positivo, vem, passa pelo resistor, passa pelo LED e retorna. Então, nesse momento, eu tenho uma ligação, o voltímetro está medindo
tensão sobre o resistor e o amperímetro medindo a corrente total do circuito. Quando eu clicar em iniciar a simulação, eu vou observar aqui a tensão no resistor 6,95 volts, em paralelo com ele, e a corrente total do circuito 14,8 mA. Tá? Essa corrente é uma corrente bastante adequada para o funcionamento de um LED. Tá? Um LED, normalmente, a gente trabalha com corrente máxima na ordem de 20 mA. Tá? A partir de 7, 8 mA ele já acende e a gente consegue ver o brilho dele, sendo que o brilho máximo estaria em torno aí de 20 mA. Tá joia? É basicamente isso, pessoal. Boa sorte, até a próxima.